Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Micaías mais uma vez, dando continuidade aos estudos referente às funções trigonométricas. E na aula de hoje nós vamos estudar a função cosseno. Seja x o número real e p a sua imagem na circunferência trigonométrica. Então pessoal, nós temos aqui o desenho, a figura da circunferência trigonométrica. Esse eixo horizontal nós sabemos que é o eixo x, tá? O eixo horizontal é o eixo x e o eixo vertical sabemos que é o eixo y. Nós estudamos também na aula anterior que o eixo y é o eixo dos senos, tá? Na aula de hoje nós vamos aprender que o eixo x pode ser chamado de eixo dos cossenos. Certo? Eixo dos cossenos. Aqui, pessoal, nós temos um arco, tá? Esse arco AP, o arco AP, e nós queremos saber qual é o valor desse ângulo X formado por esse arco AP, tá? Para nós sabermos qual é o valor do cosseno desse ângulo X, nós vamos fazer a projeção desse ponto P para o eixo X, porque o eixo X é o eixo dos cossenos, certo? Quando você faz a projeção do ponto P sobre o eixo horizontal, nós vamos ter esse outro ponto aqui representando a imagem, né? Fazendo a projeção aqui. Essa é a imagem do ponto P sobre o eixo X, que você pode chamar aqui de P', tá? A imagem P'. Então, qual é o valor, qual é a representação geométrica do cosseno desse x? Muito bem, pessoal. O cosseno de x, então, vai ser a medida algébrica que vai do centro da circunferência até a imagem de P sobre o eixo horizontal, que nós chamamos de P'. Então, essa medida algébrica aqui, o comprimento, né, de O até P', é o que nós chamamos de cosseno do ângulo x. Beleza, pessoal? Chama-se função cosseno a função definida dos reais para os reais, que associa a cada número real x o seu cosseno. Ou seja, f de x é igual a cosseno de x. Então, aqui nós temos a nossa função. Tá? Na aula anterior, nós vimos que a função seno de x, ela era expressa assim, né? F de x igual a seno de x. Tá? O cosseno da mesma forma. F de x igual a cosseno de x. Certo até aqui, pessoal? Dando continuidade, então. O sinal da função cosseno. Então, nós temos novamente a circunferência trigonométrica. O sinal da função cosseno, então, pessoal, é positivo no primeiro e no quarto quadrante, tá? Vão gravando essas informações aí. E será negativo no terceiro e no quarto quadrante, conforme a imagem. Agora, a função seno, ela pode ser crescente e pode ser decrescente também, tá? A função cosseno será decrescente no primeiro e no segundo quadrante, tá? E a função cosseno será crescente no terceiro e no quarto quadrantes, certo, pessoal? Muito bem. Utilizando aí, então, o programa GeoGebra para facilitar a nossa visualização a respeito da função cosseno. Muito bem, nós temos a circunferência trigonométrica inscrita sobre o raio 1, tá? Então, aqui nós temos 1, 1, menos 1 e aqui menos 1. Muito bem. Nós temos aqui um arco AP. Esse arco AP está gerando aqui um ângulo alfa, tá? E para nós calcularmos a medida do cosseno desse ângulo alfa, a gente faz a projeção desse ponto P sobre o eixo horizontal, que é o eixo dos cossenos. Fazendo esta projeção, nós vamos encontrar aqui a imagem desse ponto P no eixo horizontal. E o cosseno desse ângulo alfa vai ser a medida algébrica representado por esse segmento em vermelho, essa semirreta em vermelho. Tá, pessoal?
Então, perceba que o cosseno de 0 graus, quando esse ponto aqui coincide com 0 graus, a gente vai ter toda essa unidade aqui. Então, o cosseno de 0 é igual a 1. O cosseno de 90, ó, perceba que essa semirreta está diminuindo aqui. Quando chegar em 90, 0. Tá? Cosseno de 90 é 0. Quando a gente chegar no 180, o cosseno é toda a unidade novamente, né? Só que agora, como está ao lado esquerdo da circunferência, menos 1. Quando chegar ao 270, o cosseno é 0. Chegou ao 360, o cosseno é 1 novamente. O sinal do cosseno, pessoal, então a gente vai ver aqui que no primeiro quadrante, o cosseno é uma medida que está ao lado direito de y, né? Ao lado direito da origem do eixo horizontal. Aqui 0, 1, 2. Então essa medida vai ser positiva, independente de onde esse arco estiver no primeiro quadrante. A mesma coisa acontece aqui no quarto quadrante. Ó. Essa medida ainda continua sendo positiva, né? Independente de onde esse ângulo for formado, ó, no quarto quadrante. Quando a gente vai para o segundo quadrante, a gente percebe que essa medida agora é uma medida negativa. Desse ponto até esse ponto, ó, medidas negativas para x. Né? Até quando chega aqui no 180, o cosseno é menos 1. Então, aqui no segundo quadrante, o cosseno é negativo. Terceiro quadrante também, o cosseno é negativo. Aí, o que a gente visualiza aqui? E conforme você está aumentando esse arco, você está aumentando o ângulo também, né? 28, 30. O que está acontecendo com essa semirreta? Está aumentando ou diminuindo? Está diminuindo. Muito bem para quem respondeu. Então, veja, estou aumentando o arco, está diminuindo o cosseno desse ângulo. Então, aqui no primeiro quadrante, o cosseno é decrescente. Tá? No segundo quadrante, você está aumentando o arco. O que está acontecendo com essa medida? Está decrescendo também, não é? Está decrescendo também. Então, essa medida, aqui no segundo quadrante, faz do cosseno uma função decrescente também. Tá? Quando chegar aqui no terceiro quadrante, você percebe que essa medida algébrica começa a crescer novamente. Então, olha só, você está aumentando o seu ângulo, tá? Aumentando o ângulo, está aumentando o cosseno desse ângulo. Obviamente, então, nesse quadrante, no terceiro quadrante, a função é crescente, tá? No quarto quadrante, você continua aumentando o seu arco, tá? Continua aumentando aqui o ângulo e agora está aumentando a medida do cosseno, né? Se aumenta o arco, aumenta o cosseno do arco. Então, nesse quadrante, a função é crescente. Beleza, pessoal? Certo aí? Então, é isso daí. Espero que vocês tenham conseguido compreender. Algumas informações importantes a respeito da função cosseno. A função cosseno é periódica e seu período é 2π. Veja que lá na função seno da aula anterior, o período da função seno também é 2π, certo, pessoal? Então, nós temos a nossa circunferência trigonométrica. Você inicia a construção dessa circunferência do 0, 90, 180. E para completar um período, eu preciso de dar uma volta completa, tá? Então, uma volta completa, saindo do 0, vai até 2π, tá? O domínio e o contradomínio de f são iguais aos reais. A gente já estudou também que o domínio sempre vai ser uma medida no eixo x, tá? E o contradomínio, a leitura, né, do contradomínio é no eixo y, tá? Então, tanto o domínio como o contradomínio, eles são reais. Eles pertencem ao conjunto dos números reais, tá? O conjunto imagem de f varia de menos 1 até 1. Logo, o cosseno de x é maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 1. Então, veja, essa circunferência está inscrita sobre o raio 1, tá?
sobre o raio 1. Então, quer dizer que o cosseno vai variar de 1 até menos 1. Lembra que eu falei que o cosseno, a leitura do cosseno é sobre o eixo x? Então, o cosseno vai variar nesse intervalo aqui, tá? De menos 1 até, no máximo, 1. Muito bem. Gráfico da função cosseno. F de x igual a cosseno de x. Então, nesse gráfico, pessoal, nós pegamos aqui os valores notáveis para x, tá? Pegamos vários valores. Inclusive aqueles valores de 30, 45 e 60. E os valores notáveis quando há a interseção dos eixos coordenados com a circunferência. E a gente aprendeu na aula anterior que esses pontos é o que mais nos interessamos, né? Para construir esse gráfico, então, basta você pegar esses pontos de interseção da circunferência com os eixos coordenados, tá? Vamos identificar esses pontos aqui no gráfico. Lembrando que é o 0, o 90 graus, o 180 graus, 270, completando o período aqui em 360. Muito bem. Então, veja só, o cosseno de zero é 1, tá? Então, vou ter esse ponto aqui. Depois eu vou lá para o 90 graus, que é o outro ponto, né? Ó, 90 graus, o cosseno de 90 é 0. Então, você vai ter o ponto sobre o eixo x. O cosseno do próximo ângulo notável, 180. Então, cosseno de π, que é o 180, menos 1. Depois, o 270 volta a ser 0 novamente. Cosseno de 270 é 0. Tá? E o cosseno de 360, que é o 2π, volta a 1 novamente. Então, esse gráfico vai completar o período 2π nesse ponto. Tá, pessoal? Veja que ele está variando de 0, tá? Está variando de 0 até o 2π. Por isso eu vou dizer que o período é 2π. Tá? E qual é a imagem? A imagem está variando aqui, ó, de 1, que é o ponto máximo dessa função, e menos 1, que é o ponto mínimo dessa função. Então, veja só, a imagem está variando de menos 1 até 1. Tá? Então, eu posso dizer aqui que a imagem da função vai de menos 1 até 1. Certo? Dúvida até aí? Então, perceba, pessoal, que eu não preciso colocar todos esses pontos aqui para construir o gráfico, tá? Basta você pegar esses pontos que eu mostrei para vocês, tá? Esses pontos de interseção, que vai dar certo para você construir o seu gráfico, tá? Não precisa colocar todos esses ângulos aqui, porque senão vai ficar muito pontos. Lembrando que quanto mais pontos que você colocar, mais perfeito vai ficar o seu gráfico, tá? Vamos construir o gráfico da função y igual a 3 vezes o cosseno de x mais 1. Aqui nós vamos precisar também seguir 3 etapas, tá? Que eu coloquei aqui dispostas em uma tabela. Então, primeira etapa, x, você vai atribuir valores convenientes para x. Depois, você vai calcular o cosseno desses valores. E depois, você vai multiplicar por 3, somando com mais 1, tá? Os valores convenientes são aqueles pontos de interseção, tá? 0, 90, 180, então vai ser esses pontos aqui. 0, π sobre 2, que é 90, o π 180, 3π sobre 2, 270, 2π 360 graus. E aqui no aluno nós vamos fazer a aplicação desses valores. Cosseno de 0, a gente sabe que é 1. Cosseno de 90, a gente sabe que é 0. Cosseno de π, sabemos que é menos 1. São ângulos notáveis, né? A gente já gravou isso daqui. Cosseno de 3π sobre 2 vai dar 0 novamente. E o cosseno de 2π dá 1 novamente. Então, a gente vai completar essa tabelinha com essas informações. Tá? E na outra coluna, nós vamos pegar esses valores referentes ao cosseno de x e vamos multiplicar por 3
acrescentando mais 1, ó, porque a função, né, é 3 vezes cosseno de x mais 1. Então, veja só, nessa linha aqui vai ficar assim, ó, 3 vezes o cosseno de x aqui é 1. Então, 3 vezes 1 mais 1. 3 vezes 1 dá 3, 3 mais 1 vai dar 4. Nessa outra linha, 3 vezes 0 mais 1. 3 vezes 0 é 0, 0 mais 1 é 1. Na terceira linha aqui, 3 vezes cosseno de x, que é menos 1, mais 1. 3 vezes menos 1 dá menos 3 mais 1, menos 2. Tá? Nesta outra linha, 3 vezes 0, mais 1, que vai dar 1, né? E depois, 3 vezes 1, mais 1. 3 vezes 1 dá 3, com mais 1 vai dar 4. Então, esses valores aqui são suficientes para montarmos o gráfico dessa função. 3 vezes o cosseno de x mais 1. Tá? Então, o gráfico vai ficar dessa forma, tá, pessoal? Pegando sempre os valores que você encontrou. Os valores convenientes de x você colocou aqui, ó. Aqui é o 0, depois o 90 graus. 90 graus aqui, que é o π sobre 2. Depois do 90, 180, 270 e 360, tá? São esses pontos notáveis aqui que nós colocamos no lugar do x. Muito bem. E aí nós obtivemos a imagem desses pontos, né? Então, o domínio são esses valores, tá? A imagem é o y, né? Quando o x foi 0, nós encontramos uma imagem 4. Quando o x foi π sobre 2, nós encontramos uma imagem 1. Então, tem esse ponto aqui. Quando o x foi π, o y deu menos 2. E quando o x foi 3π sobre 2, o y deu 1. Quando o x foi 2π, o y deu 4. E aí você vai passar uma linha curva por esses pontos, né? Muito bem. Aí o gráfico fica pronto. Aí a gente pode calcular aqui também o período dessa função. Para calcular o período, você percebe que para o cosseno de x completar um período, o x deve variar de 0 até 2π. Tá? Então, o período é de 2π. A imagem está variando aqui, pessoal. O maior ponto dessa função é o 4, o menor ponto é o menos 2, tá? Então, a imagem é esse intervalo aqui, tá? Que está variando de menos 2 até 4. Então, essa é a imagem. Nós temos um outro modo de calcular a imagem também, tá, pessoal? Vou até mudar a cor aqui. Porque muitas das vezes não é interessante você construir o gráfico para calcular só a imagem. Se o exercício tivesse pedido qual é a imagem dessa função, tá? E daí você teria que construir o gráfico para encontrar? Não é preciso. A gente vai ver que tem um outro modo aqui de você calcular essa imagem. Então, olha, vamos voltar aqui, ó. A função é esta, né? 3 vezes cosseno de x mais 1. Então, a segunda maneira de encontrar a imagem, y igual 3 vezes o cosseno de x mais 1. Para começar a montar isso daqui, a gente tem que pensar na circunferência trigonométrica, tá? E na circunferência trigonométrica, o cosseno de x, ele varia de menos 1 até 1, né? Eu já coloquei isso lá no início dessa aula, tá? E o que a gente tem que fazer, então? A gente tem que voltar ao início, voltar a essa expressão original aqui, ó. Tá? Isso aqui é uma regra e a gente vai fazer essa função cosseno de x se tornar em y, 3 cosseno de x mais 1. E o que a gente pode fazer para chegar a essa função original? Veja só.
cosseno de x está multiplicado por 3. Então, o primeiro passo aqui é multiplicar esta função por 3. Então, vai ficar menos 1 vezes 3, vai dar menos 3, já fazendo a multiplicação, tá? Lembrando que na equação, tudo que você faz de um lado, você tem que fazer nos outros. Se você mexe aqui, você vai ter que mexer no meio, você vai ter que mexer nesse outro lado também. Então, vamos multiplicar tudo por 3. Cosseno de x vezes 3, então vai dar 3 vezes o cosseno de x. Tá? Menor ou igual, 3 vezes 1, 3. Muito bem. Só que ainda está faltando esse mais 1 para chegar na expressão original. Então, agora nós vamos acrescentar 1. Então, mais 1 em todos os lados dessa desigualdade. Tá? Então, menos 3 mais 1, menos 3 mais 1 vai dar menos 2. Menor ou igual. Aí aqui vai ficar 1 mais 3 vezes o cosseno de x. Menor ou igual, 3 mais 1 vai dar 4. Perceba que tudo isso, 1 mais 3 vezes cosseno de x, ó, já é a nossa expressão original, né? Essa expressão original é y. Então, menos 2, menor ou igual a y, menor ou igual a 4. E esta é a nossa imagem, tá? Exatamente o que nós encontramos aqui em cima. Está variando de menos 2 até 4, tá? De menos 2 até 4. Muito bem, dando continuidade, então. Exemplo 2. Construir o gráfico da função definida por y igual a 1 mais cosseno de 2x. Muito bem, nós vamos construir o gráfico desta função. Aqui a gente vai fazer também uma tabelinha para colocar aqui os valores, tá? Quando o arco é desse formato, cosseno de 2x, a gente tem que fazer t igual a 2x. Tá? Porque nós vamos atribuir valores convenientes para esse t igual a 2x. Beleza, pessoal? Então, a gente vai começar aqui por essa parte da tabela. Quais são os valores convenientes que nós vamos substituir aqui? Aqueles em que há interseção dos eixos coordenados com a circunferência, que é o 0, 90, 180, 270 e 360. E agora a gente vai aplicar o cosseno de 2x, tá? Cosseno de 0, né, ó, o 2x não é 0, então troca esse 2x por 0. Cosseno de 0 é 1. Então a gente vai ter aqui 1, cosseno de 0 é 1, cosseno de 90 é 0, cosseno de 180 é menos 1, cosseno de 270 é 0, e o cosseno de 2π, que é o 360, é 1 novamente. Tá? Feito isso, falta acrescentar mais 1. Então, a gente vai fazer assim, ó, 1 mais 1 vai dar 2. Né? 1 mais 1 dá 2. 0 mais 1 dá 1. Menos 1 mais 1. Menos 1 mais 1 dá 0. 0 mais 1 dá 1. E 1 mais 1 dá 2. Tá? Perceba que nós estamos substituindo aqui, tá? Ó, a função é esta, 1 mais cosseno de x. Então, está ficando 1 mais o cosseno de x nesta linha é 1. Ó, cosseno de 2x é 1. Então, substitui esse cosseno de 2x por 1. 1 mais 1 é igual a 2, que é esse 2 que foi colocado aqui. Muito bem. Então, o gráfico, pessoal, ainda não, né? Ainda temos que achar o valor do x, tá? Como que a gente vai fazer para encontrar esse valor do x? Aí nós vamos utilizar essa expressão, t igual a 2x. Então, o que a gente pode fazer? Se t é igual a 2x, 2x é igual a t. Então, o x é igual a t dividido por 2. Tá? Vamos calcular agora, então, os valores de x. Então, começando aqui com o t igual a 0. Lembrando que aqui está o t, tá? T igual a 2x. Então, é essa coluna que a gente vai observar. Então, vamos lá. Para t igual a 0, nós vamos ter que x é igual a 0, substituindo esse t por 0, né?
Essa é a fórmula que nós vamos utilizar para encontrar os valores de x. 0 dividido por 2, que é igual a 0. Tá? Então, aqui nós vamos ter 0. Se o t for π sobre 2, então o que a gente vai encontrar? Para t igual a π sobre 2, então a gente vai ter que x é igual, no lugar desse t da expressão, né, da fórmula, nós trocamos por π sobre 2. Então vai ficar π sobre 2 dividido por 2. Aqui nós temos uma divisão de frações, então π sobre 2 conserva a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda. Debaixo desse 2 tem um imaginário, então o inverso de 2 sobre 1 é 1 sobre 2. Isso vai nos fornecer π sobre 4. Então aqui vai ser π sobre 4. Agora vamos substituir por π. Agora para t igual a π. Se o t for igual a π, então x é igual, no lugar do t colocamos o π, sobre 2. Então já encontramos o resultado, né? Nem preciso fazer conta ali não. Agora, se for 3π sobre 2, para t igual a 3π sobre 2, então x é igual a 3π sobre 2 dividido por 2. Aqui nós temos que fazer a divisão de fração, né? Então, 3π sobre 2 vezes o inverso de 2 sobre 1 é 1 meio. Então, vai ficar 3π sobre 4. Muito bem. Para encerrar a última linha, 2π para t igual a 2π. Então, o x vai ser, no lugar do t, coloco 2π. 2π dividido por 2. Corta, corta, igual a π. Tá? Então, nós temos os nossos valores de x. São esses valores. Tá? Deixa eu apagar esses rascunhos aqui. E aí a nossa tabela fica completinha. Tá? Essa é a nossa tabela. Com essa tabela, nós vamos montar o nosso gráfico. Tá, pessoal? Então, veja que aqui nós temos os valores que nós vamos colocar no eixo horizontal, que é o eixo x, tá? Todos esses valores aqui. E aqui os valores de y, que são os valores que nós vamos colocar no eixo vertical. Então, o nosso gráfico vai ficar nessa forma. Então, veja só. Quando x for 0, nós vimos na tabelinha que o y vai ser 2. Temos esse ponto aqui em cima. Tá? Quando x for π sobre 4, o y vai ser 1. Quando x for π sobre 2, o y vai ser 0. Quando x for 3π sobre 4, o y vai ser 1 novamente. E quando x for π, o y vai ser 2. Aí você vai traçar o gráfico passando por esses pontos. E aí nós temos o gráfico da função que a gente acabou de estudar. Beleza, pessoal? O que nós podemos observar aqui também é o período, tá? Perceba que o período agora está variando de 0 até o π. Então, o período aqui é π. Nós podemos encontrar também o conjunto imagem, tá? A leitura do conjunto imagem é feita no eixo y. Então, veja que o maior ponto dessa circunferência é o 2, o menor ponto é o 0, tá? No eixo y. Então, a imagem está variando nesse ponto, nesse intervalo, tá? De 0 até 2. Então, a imagem 0 a 2. Muito bem. Continuando, então. Período da função cosseno. O período de P da função, definida de R em R, definida por f de x igual a cosseno de cx mais d, sendo c e d números reais com c diferente de 0, é. Então, o período é igual a 2π dividido pelo módulo de C. Perceba que é a mesma fórmula que nós utilizamos para encontrar o período do seno. Tá? Não tem diferença, é a mesma fórmula. Então, no exemplo 1,
nós construímos o gráfico dessa função. Y igual a 3 vezes cosseno de x mais 1. Qual é o período, então? Vamos utilizar essa fórmula, tá? O período é o 2π dividido pelo módulo de C. O módulo de C, esse módulo, né? Essas duas barrinhas, vai sempre deixar esse C positivo, independente se aqui for negativo ou não, tá? O módulo de um número positivo, tipo, um exemplo aqui, né? Módulo de 4 vai ser 4, por exemplo. O módulo de menos 2 é 2. Então, o módulo sempre torna o número positivo, tá? Então, veja só. Dando continuidade. Quem é esse C? Esse C é o coeficiente que está ao lado do x. Então, aqui nós temos o x, ó. O coeficiente que está ao lado do x aqui é o 1 imaginário, né? Então, substitui esse C por 1. O módulo de 1 é 1. 2π dividido por 1, 2π. Exatamente o período que nós encontramos lá no exemplo anterior, né? Que é o exemplo 1. Só que lá nós primeiro construímos o gráfico e depois a gente conseguiu visualizar o período. Aqui nós estamos calculando o período utilizando esta fórmula, tá? E no exemplo 2, nós temos aqui 1 mais cosseno de 2x. Qual é o período? Então, o período vai ser 2π dividido pelo módulo do C. O C está ao lado do x, então o C agora é o 2, tá? Então, dividido pelo módulo de 2, 2π, módulo de 2 é 2, corta esse 2 com esse 2, vai sobrar π. Beleza? Exemplo 3, calcule o cosseno de 29π sobre 6. Aqui, pessoal, você pode optar por trabalhar em graus ou em radianos. Se você quiser trabalhar em graus, não tem problema nenhum. Você vai chegar na mesma resposta. Como aqui está em radianos, eu vou dar preferência para esse radiano. Então, aqui nós vamos ter um arco côngruo, tá? É um arco que dá mais de uma volta completa na circunferência. Tá? Vai dar mais de uma volta. Então, 29π sobre 6, eu posso dizer que é a mesma coisa que 24π sobre 6 mais 5π sobre 6. Tá? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou extraindo a parte inteira dessa fração mais a parte não exata. Tá? A parte exata vai ser esta e esta é a parte não exata. 24 dividido por 6 vai dar 4. 4π mais 5π sobre 6. Esse 4π aqui, ó, como a volta completa é 2π, então aqui vai dar 2 voltas completas. Tá? Assim, eu posso afirmar que o 29π sobre 6 e o 5π sobre 6, eles são arcos simétricos, tá? Ou seja, eles terão a mesma imagem. A gente pode afirmar, então, que o cosseno de 29π sobre 6 é a mesma coisa que o cosseno de 5π sobre 6. Tá? Mesma coisa que o cosseno de 5π sobre 6. E daí a gente vai fazer agora a redução. A gente vai observar que esse ângulo aqui ele está em um quadrante diferente do primeiro. Tá? Então a gente vai fazer a redução ao primeiro quadrante. Para isso, o que a gente tem que fazer? Você pode transformar isso daqui para graus, para verificar em qual quadrante ele está. Para fazer essa conversão, você troca esse π por 180 e divide por 6. Então, você pode fazer assim. 180 dividido por 6 dá 30. 5 vezes 30, 150. 150 graus vai estar localizado no segundo quadrante. Então, a forma de redução do segundo quadrante é 180 menos o ângulo. Tá? Então, a gente vai fazer aqui.
O sinal do cosseno no segundo quadrante é negativo, né? Lembra disso, né? Sinal do cosseno positivo no primeiro e no quarto, negativo no segundo e no terceiro. Por isso que é bom a gente saber dos sinais. Então, aqui a gente já vai colocar um menos. Essa resposta vai ser um resultado negativo, porque é um arco que está localizado no segundo quadrante. Fazendo essa redução, então, vai ficar cosseno de π, que é o 180, ó, menos o ângulo. O ângulo aqui é 5π sobre 6. Fazendo essa diferença, continuando aqui, vai ficar menos cosseno. Aqui a gente vai tirar o MMC entre 6 e 1. O MMC entre 6 e 1 é o próprio 6. 6 dividido por 1 dá 6. 6 vezes π dá 6π, menos 6 dividido por 6 dá 1. 1 vezes 5π, 5π. 6π menos 5π vai dar π sobre 6. Tá? Π sobre 6 é 30 graus. Cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2. Então, nós encontramos a nossa imagem referente ao cosseno de 29π sobre 6. Tá, pessoal? Exemplo 4. Seja f de R em R, definida por f de x igual a 2 mais cosseno de x sobre 2 menos π sobre 6. Qual é o período de f? Pessoal, podemos calcular esse exercício de duas maneiras. Podemos calcular o período de duas maneiras. Primeira maneira, façamos t igual a x sobre 2 menos π sobre 6. Que é exatamente esse arco aqui, cosseno de x sobre 2 menos π sobre 6. Vamos chamar de t. Então, a gente chega a uma conclusão que, para que o cosseno desse t complete um período, para que ele complete um período, esse t que é o arco, tá? Ele deve variar de 0 a 2π, tá? Aí o que a gente pode afirmar então? Que 0 é menor ou igual a t e é menor ou igual a π, tá? A gente pode escrever isso em uma forma de inequação. Depois que você montou essa inequação, aí você vai substituir. Nós afirmamos que t é todo esse arco, então 0 menor ou igual a x sobre 2 menos π sobre 6, que é esse t, né? Menor ou igual a 2π. Agora a gente precisa resolver essa inequação. Para resolver essa inequação, nosso objetivo é deixar somente o x no meio, né? No meio dessa inequação. Então, a gente vai tirar esse π sobre 6 daqui, que é o primeiro passo. Se está menos π sobre 6, para mim cancelar esse π sobre 6, eu preciso somar aqui com mais π sobre 6. Só que se eu coloco um mais π sobre 6 ao meio, eu tenho que colocar esse π sobre 6 em todos os lados dessa inequação. Então, vai ficar assim, 0 mais π sobre 6, 0 mais π sobre 6 dá π sobre 6. Menor ou igual, esse menos π sobre 6 vai cancelar com mais π sobre 6, então aqui vai ficar x sobre 2, menor ou igual 2π mais π sobre 6, 2π mais π sobre 6, fazendo essa continha, ó, 6 dividido por 1, tem um imaginário aqui, 6 dividido por 1 dá 1, 6 vezes 2 dá 12π, mais 6 dividido por 6 vai dar 1 vezes π dá π. 12π mais π, 13π sobre 6. Então, vai ficar π sobre 6 menor ou igual a x sobre 2 menor ou igual a 13π sobre 6. Só que eu preciso sumir com esse 2 aqui também, né? Se está dividido por 2, eu posso multiplicar tudo por 2. Então, nós vamos multiplicar todos os três lados por 2. Tá? Então, vai ficar π sobre 6 vezes 2, vai dar 2π sobre 6.
2π sobre 6 menor ou igual. X sobre 2 vezes 2 vai cancelar esse 2 com 2, então vai ficar x menor ou igual. 13π vezes 2 sobre 6 vai dar 26π sobre 6. Só que a gente pode simplificar, não é isso? Colocar isso daqui na forma irredutiva da fração. Então vai ficar π sobre 3, simplificando por 2, menor ou igual a x. Aqui, simplificando por 2, vai dar 13π sobre 3. Então, a gente chegou a essa conclusão. Então, o período, pessoal, será o comprimento desse intervalo. O período será o comprimento desse intervalo. Para nós encontrarmos o comprimento desse intervalo, basta você pegar 13π sobre 3 e subtrair de π sobre 3. Tá? 13π sobre 3 menos π sobre 3 vai dar 12π sobre 3. E 12π sobre 3, né? 12 dividido por 3 vai dar 4π. Então, o nosso período é 4. Uma maneira que é até mais rápido para fazer é usar a fórmula. A fórmula do período, que é 2π dividido pelo módulo de C. Então, vai ficar 2π dividido. O C, nesse caso, é o valor que está ao lado do x, né? É o coeficiente que está ao lado do x. No caso, em questão, o coeficiente é 1/2. Então, aqui o C vai ser 1/2. O módulo de 1/2 é 1/2 mesmo, né? Se está dividindo frações, você conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda fração. 2π vezes 2 sobre 1 vai dar 4π. Simples assim. Beleza, pessoal? Então, é isso daí. Nós encontramos o período desta questão de duas maneiras. Você pode estar aí optando pela maneira que mais te agrada. Muito bem, pessoal. Chegamos ao final de mais uma aula. Obrigado pela companhia de vocês. Até mais.